Glórias a Deus. Irmãos, é com muita alegria que eu estou aqui hoje, amém? O pastor Paulo está quase voltando já. Ele ia voltar hoje, tá, irmãos? Só que lá, como a cidade onde ele está, que é da minha irmã, é bem no interior do Brasil, cancelaram o voo e agora o voo ficou para quarta-feira. Mas em breve a gente mata a saudade, dá um cheirinho nele, amém? Quantos estão com saudade do pastor Paulo? Diga. Eu estou também. Imagina eu, né? Sou filho. Mas de vez em quando a gente mata a saudade, faz uma videochamada, né? Mas é isso, irmãos. Então ore pela vida do pastor Paulo, pelo retorno dele. Gostaria de também reforçar a questão do nosso Ministério de Intercessão, tá? Procurem a Cat, quem ainda não fez a inscrição. Estejam presentes, porque como eu falei semana passada, né? Que a chave de algo que você precisa pode estar com certeza vai estar nesse congresso, nesse seminário de intercessão. Então estejam presentes, amém? Eu gostaria de perguntar quantos estão felizes com Jesus. Diga, eu estou feliz. Amém, glórias ao Senhor. Nós somos o povo mais... Amém. Glórias ao Senhor. Então vamos lá, irmãos. Eu gostaria que abrissem em 1 Samuel 17. Amém? É uma história muito conhecida. E eu gostaria que todos tivessem muita atenção. Gostaria que você, nesse momento, esqueça o problema que está acontecendo na sua vida. Até porque eu sei que todo mundo aqui está vivendo algum tipo de problema, amém? E essa é a nossa vida, mas vamos seguindo aqui, 1 Samuel 17. E antes de começar, irmãos, eu gostaria de fazer abrir um parênteses, porque o Senhor está falando comigo. Esse dia a gente estava conversando em casa, né? E aí minha sogra, minha cunhada, Cat, elas ficam com as crianças, né? E com os adolescentes, e a gente sempre tem professores aqui que ficam. E a gente tem se assustado porque às vezes muitas crianças, até com mais de 10 anos, às vezes não sabem nenhuma história da Bíblia. E a gente fica assustado com isso. Enquanto outros se desenvolvem e você pergunta qualquer coisa da Bíblia, a criança vai estar pronta para responder. Irmãos, a igreja ela não tem um papel de fazer isso com seus filhos, amém? A igreja ensina sim, mas ela só faz aquilo que vê o pai fazer. Então ensinem na sua casa. Quando for botar algum filme, algum desenho, bote desenho cristão. Eu lembro que na minha época era só esmilinguido, lembra? Moda amarela era o único. E tinha uns outros lá que era muito ruim, mas era o que a gente via. Eu lembro que quando a gente viajava, meu pai viajava, ele ia todo mês de julho a gente ia para Itaperuna. A gente era 5 horas de viagem num Unozinho apertado, 5 pessoas no banco de trás, que a gente apertava e era pergunta bíblica de lá, de Cabo Frio até lá. E isso foi gerado em mim. Então, se hoje eu estou na presença do Senhor, é porque foi gerado algo em mim de paixão pela palavra do Senhor. Então, ensine os seus filhos. Hoje eu tenho a responsabilidade de ensinar para o meu filho. E ele não está entendendo nada, mas eu estou falando de Davi, estou falando das histórias do Senhor, estou falando dos grandes guerreiros do Senhor. Porque eu sei que a semente, ela precisa ser plantada. Amém? Show? Recado dado. Vamos seguindo. Ora, os filisteus reuniram, versículo 1, amém? Os seus exércitos para a batalha. Estavam reunidos em Socó, que pertence a Judá, e acamparam entre Socó e Azeca em Éfes-Damim. E Saul e seus homens de Israel estavam reunidos e acamparam junto ao vale de Elá. E ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam de pé sobre um monte em um lado, e Israel estava de pé em um monte do outro lado. E entre eles havia um vale. E ali saiu do acampamento dos filisteus um campeão chamado Golias, de Gate, cuja altura era de 6 côvados e 1 palmo, acima de 3 metros. E ele tinha um capacete de bronze sobre a sua cabeça e estava armado com uma capa encouraçada, e o peso da capa era de 5.000 siclos
de bronze. E ele tinha caneleiras de bronze sobre suas pernas, e um dardo de bronze em os seus ombros. E a haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta da sua lança pesava 600 siclos de ferro, e que portava um escudo e ia diante dele. E ele se pôs de pé e gritou aos exércitos de Israel, e disse-lhes: por que saístes para ordenar a vossa batalha? Não sou eu um filisteu? E vós, servos de Saul? Escolhei um homem para vós e deixai-o descer até a mim. Amém? Quantos conhecem a história de Davi? Todo mundo conhece, Davi e Golias. É uma história até que se tornou popular no mundo público, né? No mundo aí secular. O baixinho que derrota o gigante. Mas eu não quero me atentar somente para Davi como homem. Quantos lembram da festa do tabernáculos que a gente mostrou Cristo ao longo da palavra? Todos lembram disso? De Gênesis a Apocalipse nós mostramos Cristo. E a palavra do Senhor, a Bíblia é a palavra de Deus, amém? Ela não contém, ela é a palavra de Deus. E toda a palavra, meus irmãos, ela aponta para quem? Cristo, Jesus, ela sempre está apontando, sempre está apontando. Às vezes você vai ver a história de uma mulher, como a de Esther, que ela é uma tipologia de Cristo. E agora eu quero que vocês entendam essa tipologia de Cristo através do homem Davi, amém? E eu gostaria de voltar ao versículo 8, porque é muito bonito isso, ó. Olha o que Golias falou: escolhei um homem para vós e deixai-o descer até a mim. Diga para o seu irmão da direita e da esquerda, diga assim, ó, você só precisa de um homem. Amém? Você só precisa de um homem. Irmãos, existem coisas que são inevitáveis na nossa vida. Às vezes a gente tapa os olhos e fecha para não enxergar. Mas eu gostaria de pontuar essas coisas. São 4 coisas que eu pontuei. E a primeira coisa é: as lutas são inevitáveis. Não é verdade? Quem aqui nunca viveu uma luta? Ninguém vai levantar a mão. João 16:33 diz, né, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Então Jesus, quando você começa a sua corrida na fé, que imagina que vocês estão numa jornada, amém? Quem já viu aquele filme O Peregrino, que é de um livro, né, O Peregrino, mostra a história de um cristão de acordo com a sua jornada. E nós iniciamos a nossa jornada como cristãos. Eu acredito que se alguém aqui não for convertido, você vai aceitar em nome de Jesus. Mas se você ainda não é convertido, você vai conhecer o Evangelho e você vai começar a sua jornada com o Senhor, amém? E a partir do momento que você começa a sua jornada, o que acontece? As lutas começam a vir. Essa semana um adolescente falou para mim assim: Kadosh, eu não quero mais ir na igreja porque toda vez que eu vou na igreja eu tenho um problema. Irmãos, isso é muito real. Quando a gente começa a ir para a direção certa, algo vem querer nos parar, não é verdade? E eu sempre gosto de reforçar, todas as vezes que você está num foco, na caminhada, se você não bate de frente com alguma coisa, e eu boto, se você não bate de frente com Satanás, é porque ele está andando do seu lado. Então preste atenção, se não tem alguma coisa acontecendo. John Wesley, ele falou, ele fez uma oração: Senhor, eu estou em pecado, está acontecendo alguma coisa comigo? Porque já faz uma semana e não teve nenhum problema na minha vida, não fui perseguido. Então guarde uma coisa, você que é cristão, amém? Você vai ter problemas, vai ter lutas, tá bom? Não ache que a sua vida vai ser mil maravilhas. Segundo ponto, irmãos, na maioria dessas vezes você quer lutar sozinho. Quando vê o primeiro problema, dificilmente, quando você sente uma dor de cabeça, o que você pensa logo? No remédio, não é verdade? Antes de pensar no remédio, nós como cristãos temos que pensar em quem? No Senhor. O Senhor não é a nossa vida, o Senhor não é a sua vida. Primeiramente, pense no Senhor. Nós somos cristãos, irmãos, nós não vivemos uma vida de cristão aqui e a partir do momento que você está lá fora, você vive uma vida secular. Estava conversando com a tia Beth e ela falou assim: eu vejo que tem aumentado o número de pessoas que têm entrado na igreja
e quando lá fora não é cristão. E aí a gente viu que a nossa igreja cristã evangélica no Brasil, ela infelizmente, as pessoas têm vindo à igreja consumir um culto. Você consome, você está numa cadeira confortável, escuta o que você quer ouvir, deu aquela alegria porque você ouviu uma palavra que você gosta e vai embora. Mas os filhos de Deus, eles são marcados pelo relacionamento com Cristo, amém? E é natural que os problemas venham acontecer na sua vida, mas você não pode lutar sozinho. A guerra que você luta não é sua, e eu vou te explicar mais lá na frente. Terceiro ponto, se você lutar sozinho, você vai cair. Quantas vezes alguém aqui foi lutar sozinho e caiu? Eu já caí. Eu falei, não, agora eu vou. E aí, vai lá e cai. Aí agora eu vou de novo. Vai lá e cai. Mas por que isso? Porque você confia no seu próprio entendimento. Quarto ponto, não há vitória sem o Senhor à frente. Então vamos voltar à história do povo de Israel. Saul foi coroado rei. Nesse momento, irmãos, Saul ele já tinha perdido a presença do Espírito Santo. Então Saul ele já lutava o quê? Com a sua própria força. Se a gente fazer uma comparação do que o povo de Israel estava passando com o que a gente passa no nosso dia de hoje, não é diferente. Imagina que o povo de Filisteu estava... Quem sabe o que é um vale? O vale é como se fosse um buraco assim, uma montanha aqui, outra montanha ali. Estava o povo de Israel aqui e o povo dos filisteus lá. E aí naquele momento, está todo mundo preparado para a guerra e aparece esse homem chamado Golias. Saul vai dizer depois que ele era um grande guerreiro, tá, irmãos? Ele é um guerreiro desde a juventude. Então era um cara que as pessoas tinham medo. E aí a Bíblia ela faz questão, irmãos, e por isso que eu quis ler para vocês, de relatar o detalhe da sua vestimenta, da sua armadura. Gente, uma pessoa de 3 metros deve ser muito grande, deve dar medo realmente. Mas imagina que se você ler as histórias, Deus ele sempre concedeu vitória para o povo de Israel. Tinha algumas batalhas que perdiam, mas você vê que o povo de Israel está vivo e ele permanece vivo até hoje. E ainda não mudou, você vê que ainda continuam atacando o povo de Israel. Mas Israel é o povo escolhido, amém, irmãos? Mas voltando aqui, imagina que, vamos botar o gigante como um problema que está na sua vida. E eu acredito que Deus vai falar com você, porque cada um tem um gigante a enfrentar, não é verdade? Então imagina que esse gigante, ele tem o quê? Uma armadura. Ele tem algo para te colocar medo. E aí se você for conversar comigo, irmãos, às vezes o seu problema eu vou falar assim, cara, eu nem sei o que te falar. Porque realmente, às vezes o óbvio, que é o tamanho do problema, ele nos assusta. E aí eu falo de desemprego, falo de uma doença, falo de algo que às vezes você fala assim, eu não tenho mais saída. E eu acredito que todo cristão, ele chega a esse ponto crucial, onde ele tem que decidir quem ele deve escolher. E aí quando a gente é tomado por esses problemas, a gente olha para Golias e olha para o seu problema e você fala, cara, eu não sou capaz. E imagina agora eu ter que enfrentar todos os meus problemas e parece que, não sei se acontece só lá na minha casa, mas quando um problema acontece, parece que vários outros seguidos já começam a aparecer. E aí você procura e fala igual o salmista, esquadrinha, Senhor, vê se há algo de ruim em mim, porque imagina que às vezes Davi, em alguns momentos dele, os salmistas também, Asaf, todos eles relatam, cara, eu estou fazendo tudo certinho, mas mesmo assim os problemas continuam vindo. Mas é isso, irmãos, nós estamos aqui no mundo, a gente vai ter aflição sim, a gente vai ter problema sim, mas repita para o seu irmão da direita e da esquerda, você só precisa de um homem. E o mais lindo, irmãos, que o próprio Golias, ele aponta, ele fala, envie somente um homem. Você só precisa de um homem. E eu acho que foi tão lindo como é que o Espírito Santo ele vai falando. Primeiramente, a Gi e o Cristiano abriram um culto, contaram o milagre deles. Eles não poderiam ter uma criança, irmãos. É só no Senhor que essas coisas podem acontecer. Há mais de 10 anos pedindo ao Senhor. E eles fizeram repetir a história de Ana. E por isso que o nome dele é Samuel. E eles oraram e Deus concedeu o filho a eles. E aí agora a gente vai, o Wesley dá uma palavra de ceia maravilhosa.
E aquele homem, 38 anos esperando, na expectativa. E o que ele precisou, irmãos? Para chegar à cura dele? De um homem. Vire para o irmão da direita e esquerda, você só precisa de um homem. E aí nessa caminhada, o que acontece? Infelizmente, você fala, agora, Kadosh, só preciso de um homem. Aí o que você faz? Você vai atrás dos homens terrenos. Aí você vai, aquela irmãzinha, tem uma irmãzinha lá de Monte Alto, irmãos, aquela é braba. Tem um có aquela hora, 36 horas num dia que tem 24 horas. Vamos lá que vou receber a benção. Aí você vai lá. E a irmã fala nada com nada. Eu não estou condenando ninguém não, tá, irmãos? Aí você vai, vamos lá naquela igreja ali, porque aquela igreja vai receber a benção. Aí você vai e nada acontece. E era isso que acontecia com aquele homem. Ele estava ali na expectativa de ser curado por conta de um costume, né, daquela época. E de que se a água movimentasse, ele iria. E é natural, irmãos. A gente vai por quê? Pro lado que é mais fácil. Às vezes, se você precisar de dinheiro, você vai aonde? No banco. Não vai no agiota não, pelo amor de Deus, irmãos. Se você é crente, vai no agiota. Meu Deus do céu. Vai no banco. Mas, irmãos, a gente tem aqui o testemunho do pastor Edmilson com seu filho. E desde que o pastor Paulo ele estava pregando na época, que nós temos que ouvir o que vem do céu, amém? Busque as coisas do céu, não busque aquilo que é da terra de primeiro momento. Está desesperado, está tudo acontecendo ruim. Busque primeiro o Senhor. É dele que vem o nosso socorro, irmãos. Quantos milagres nós temos vividos todos os dias nas nossas vidas. Todos os dias. Deus ele tem proporcionado milagres nas nossas vidas. Mas infelizmente quando o gigante aparece, você vai para o homem natural. E imagina, a Bíblia diz que ele tem ciúmes da gente, não é verdade? Imagina Deus ali todo poderoso esperando você procurar ele e você vai para um político. Você vai para alguém que vai te dar um benefício. Tem pessoas, irmãos, que gastam a sua vida correndo atrás em busca às vezes e faz coisas ilícitas atrás de apenas um salário. O que é um salário mínimo perto do dono do ouro e da prata, irmãos? Os problemas são o quê? Inevitáveis. E agora eu vou contar algo que aconteceu esse quinta e sexta-feira. Eu tenho uma senhora que eu considero como minha avó, conheço há pouco tempo, e ela está com câncer, fase terminal. E aí a família falou, Kadosh, vocês têm que vir para cá porque a qualquer momento, o médico falou, pode ser um dia, pode ser um mês, pode ser 2 meses, pode ser um ano, e agora está no tempo de Deus. E essa mulher, ela é muito religiosa, irmão. Você vai na casa dela, tem milhares de santos, de várias coisas. Mas eu vi que no final da vida dela, ela só fala de Jesus. Ela tem um caderninho de oração e ela ora a Jesus, amém? Mas eu falei, cara, eu tenho que ir lá e fazer ela confessar Jesus como o único suficiente salvador da vida dela. Eu falei, eu preciso chegar naquele lugar e falar isso. Aí antes de sair de casa, a Suiane foi e me falou assim, amor, eu tô com isso no coração que a gente precisa falar isso pra ela. Ela tem que aceitar Jesus, por mais que ela já tenha um relacionamento, tá, irmãos? E eu cheguei naquele lugar e eu falei, como é que eu vou convencer essa moça? Como é que eu vou conversar com ela? E aí ela tá com 93, e aí eu comecei a conversar com ela, falei, contar uma história pra ela, de que todos os problemas que ela passou, ela perdeu o esposo já tem um tempo. Em todos os problemas, Jesus estava com ela. Eu falei, não é verdade? Que todos os momentos da sua vida, Jesus estava com você? Ela, é verdade. Eu falei, olha que maravilhoso, agora à sua volta estava a família assim, à volta dela. Eu falei, olha as pessoas que estão aqui, à sua volta, e todas as pessoas estão do seu lado agora. E isso é o amor de Jesus com você, você reconhece isso? Sim. Eu falei, então vamos fazer uma oração. E a gente já faz a oração para a pessoa confessar, né, Jesus. Eu falei, Jesus é seu Salvador. Eu pedi para ela repetir. Escreve meu nome no livro da vida. Ela repetiu comigo.
Eu vi que ela se emocionou naquele momento ali. Graças a Deus ela está viva, tá, irmãos? Mas eu creio que ali a semente foi plantada, irmãos. E por que eu estou falando isso com vocês? Porque eu ainda falei para ela assim, eu sei que a senhora está sentindo muita dor, porque ela toda hora sente dor, será que ela é a pessoa que não quer deixar o ambiente ruim, né? Então ela toda hora, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Ela só fala, hoje eu estou meio cansada. Mas o que é mais interessante, irmãos, e eu acredito que acontece na vida de vocês, quando a gente tem um relacionamento com o Senhor, é que por mais que você esteja passando um problema, pior do que passar aquele problema ali, irmãos, é não ter o Senhor do seu lado. Eu falei, a senhora está sentindo dor, mas só quem está do seu lado, Jesus. Às vezes ele não vai aparecer de forma assim, você não vai sentir, mas ele vai enviar alguém do seu lado e vai caminhar com você. Eu lembro aqui, eu vou abrir aqui algo que eu lembrei agora, quando o Hugo estava no hospital. Eu lembro que Eric, né, Eric? Você ficou lá, né? E o Hugo falou, Hugo às vezes, Deus, esteja comigo, ele falou que teve até uma experiência, né? Pediu para não sentir dor, né? E ele não sentiu mais dor durante um momento, depois a dor voltou. Mas eu creio que Deus enviou o Eric para ser o Espírito Santo ali que ele precisava. Olha a sua volta, irmãos, começa a olhar, tenham olhos bons. Às vezes você está num grande problema e você fica reclamando, você fica murmurando. O Senhor está do seu lado, amém? Ele é seu socorro, bem presente na hora da angústia. Às vezes ele não vai se personificar na forma que você quer, falando em línguas, rodando. Ele vai estar do seu lado com um abraço somente de um irmão do seu lado. Às vezes ele vai usar até o não crente, assim como ele usou Golias para apontar que o povo de Israel só precisava de um homem. É isso que você precisa. E repito para o irmão da direita, você só precisa de um homem. Amém? 1 Samuel 16, 17, versículo 16. E o filisteu se aproximava pela manhã e à noite, aí ao anoitecer, e apresentou durante 40 dias. E Jessé disse a Davi, ao filho, toma agora os pães da éfa de cereal tostado, 10 pães, e corre até o campo aos teus irmãos, e carrega estes 10 queijos até o capitão de 1000, e observa como vão os teus irmãos, e toma deles garantia. Ora, Saul e eles estavam, e todos os homens de Israel estavam no vale de Elá lutando contra os filisteus. E Davi levantou-se cedo pela manhã e deixou as ovelhas com um guardador, e pegou, e foi como Jessé lhe havia ordenado, e ele veio até a trincheira, quando o exército estava avançando para a luta, e gritava na batalha. Então, na outra versão que eu estava lendo na minha casa, falava que Davi ele chegou exatamente no momento em que o exército estava se preparando. O Senhor ele chega na hora certa, amém? Já viu aquele gol que acontece nos acréscimos dos 45 do segundo tempo? Ele chega na hora certa. Às vezes eles esperam até o momento que você não vai sucumbir à sua fé. Até porque eu não vejo as nossas lutas e nossos problemas, irmãos, como uma forma de Deus nos castigar. Deus não castiga dessa maneira, irmãos. Tudo que a gente sofre às vezes é a consequência do nosso pecado ou uma aprovação que Deus está te colocando para ser aprovado. Existem as lutas que são normais do dia a dia e existem as lutas que o Senhor ele coloca na sua frente. Vamos ver se meu servo está pronto. Vamos ver se ele está pronto para vencer. E aí que existe algo, irmãos, que eu tenho buscado do Senhor e eu tenho entendido que a partir do momento você pode ter duas escolhas. Ou você escolhe ser um protagonista da sua história, ou você escolhe ser aquele figurante. Por que eu estou dizendo isso? Imagina que o protagonista, quando você vê um filme, o que o protagonista da história é? É ele que vai ali na frente. Vamos ver um filme, aquele, como é que é o nome daquele filme? Duro de Matar, que o cara pula do prédio, cai, nada acontece com o cara, né? E aí, no final de tudo, dá tudo certo, e ele é aquele principal ali, o ator. O que acontece ali? E é o cara que mais sofre geralmente, já perceberam? Geralmente o protagonista é o cara que mais sofre. Aí quando você vê um figurante, vamos botar o figurante do Homem-Aranha, a pessoa vai, um prédio caiu, o Homem-Aranha vai, segura o prédio, e a pessoa salva ali, e acabou. E acabou a história, ninguém sabe a história daquele figurante. E por que eu estou falando com isso com vocês, irmãos? Existe uma escolha que vocês precisam tomar.
Vocês precisam viver o reino de Deus como a vida de vocês. Tem pessoas aqui nessa noite, eu não estou falando e agora estou dando um puxão de orelha, que vocês só estão vindo aqui para desfrutar do reino de Deus, desfrutar do que o reino de Deus pode te dar. Mas você pertence ao reino de Deus, você pertence ao reino dos céus, então faça parte da história que Ele escreveu para a humanidade, amém? Imagina que é uma onda que ela está sendo formada e você precisa dropar nessa onda. Vou falar da linguagem mais jovem, né? Você precisa entrar nessa onda e se ela passar, você vai ser apenas aquela pessoa que está olhando de fora. E você viver o reino de Deus, irmãos, não é fácil. Você precisa viver os sonhos do Senhor para a sua vida. Viver a vida do Senhor não vai ser fácil, a Bíblia já diz, a porta é estreita, o caminho que leva até o céu é estreito, até porque se você quiser só ter aquilo que o Senhor pode dar com as suas mãos, você vai estar indo para o inferno, porque você vai consumir aquilo e vai voltar fazendo as obras antigas, e aí agora eu recebo minha bênção e continuo fazendo as obras antigas, e aí eu continuo fazendo aquilo que eu quero do meu entendimento, mas deixando as coisas para trás, eis que tudo se fez novo. Você precisa viver o reino dos céus, e viver o reino dos céus, existe a renúncia, existe aquilo que você gosta tanto, tem que renunciar. Viver o reino dos céus, irmãos, é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Paulo, ele falou: tudo que eu sei, tudo que eu tenho, eu considero perda. É esterco, perto do que eu achei, perto daquele amado que eu achei, irmãos. Nós encontramos um tesouro, irmãos. Vou puxar o que Ed falou semana passada, né? Ele te deu um talento. O que você está fazendo com ele? Os problemas são inevitáveis, mas eles não podem te parar. Ao contrário, eles precisam te apontar para aquele homem. E você só precisa de um homem, irmãos. Você só precisa de um homem. Mas viva junto com esse homem. E esse homem é Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que morreu, mas ressuscitou o terceiro dia, amém? Você precisa viver em comunhão com Ele. Eu sempre vou dizer, o que é melhor, um barquinho furado com Jesus ou um Titanic sem Jesus? Vocês precisam viver o reino que Ele te propõe a viver. E por favor, irmãos, não saia desse lugar aqui com a mesma mente que vocês entraram. Nós temos muita coisa para fazer nessa igreja. Vocês não sabem como eu fico ansioso para que as coisas aconteçam aqui na comunidade Amai-vos. Mas a Bíblia diz que o quê? Grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Você que está sentado aí, sabe por que você fica ainda vivendo muitas lutas? Porque você ainda não tomou uma posição diante do Senhor. Se coloque de pé, tome uma posição perante o Senhor, irmãos. Se coloque de pé e ponha uma posição diante do Senhor. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, levantasse as mãos e diga assim: eis-me aqui, Senhor. Fala assim: eu só preciso de você. E a partir do momento, irmãos, que nós entendemos que as lutas que nós passamos não são para o nosso mal, e sim para aprontarmos, para que fiquemos perto de Cristo, a nossa vida começa a ter um sentido. E nada melhor que nós sabemos para onde nós estamos indo. Quem aqui sabe para onde está indo? Diga, levante a mão. Fique com medo não, irmãos. Amém? Você sabe para onde está indo. Quando Estevão estava sendo apedrejado, ele não olhava a dor das pedradas, ele olhava: estou vendo os céus abertos e Cristo assentado à direita do Pai. Irmãos, olhando fixamente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É isso que você precisa. Olhe para Jesus, adquire as características dele e você vai ver que todos os seus problemas são leves e momentâneos. Está vendo a dor que você está passando hoje? Vai passar, mas não agarre somente no que ele pode dar, no analgésico.
Ele quer te dar muito mais, Ele quer te dar algo que vai te trazer cura, irmãos. A doença que você está passando, Ele está te curando agora em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. Pai, eu quero te entregar agora, Senhor. Existe uma mulher aqui que está com um tumor e Deus está te curando agora em nome de Jesus. Todo mal sai agora em nome de Jesus. Espírito Santo, Tu és o médico dos médicos. O Senhor está curando agora em nome de Jesus. Crê somente, será curado em nome de Jesus. Irmãos, Ele é o dono de tudo. Ele é soberano sobre todas as coisas. Vocês não servem a um Deus que erra. Vocês servem a um Deus todo-poderoso. Tenham confiança. Todas as vezes que você falar do Senhor, fale com confiança. Aquilo que você fala é o que vai acontecer na sua vida, irmãos. Quando vier palavras de tristeza, não, fale palavras de motivação. Eis que sou mais do que vencedor. Assim como Cristo venceu o mundo, eu vou vencer. Mas no final da caminhada, o nome de Deus ele precisa ser glorificado, amém? Deus ele não vai fazer nada na sua vida para que apenas você... Você acha que Deus não poderia me fazer rico? Ele poderia. Mas o que ia adiantar? Será que o nome dele ia ser glorificado? Eu poderia no meio do caminho me perder, irmãos. Provérbios vai dizer que não me dê muito, para que não me venha me perder, mas também não me dê pouco, para que não me venha murmurar. Então Ele sabe o que você precisa, exatamente do que você precisa. Ele sabe que amanhã, aquele problema que você está pensando, Ele sabe do problema. E às vezes você vai receber um não, e você não vai ter a solução do seu problema, mas Ele vai estar do seu lado. E aí eu te digo, o que é melhor? Ter Cristo a vida toda do seu lado, ou apenas vencer pequenas vitórias, pequenas guerras? Eu prefiro ter Cristo do meu lado, irmãos. Quantos preferem ter esse homem do lado? Exalte o nome dele. Esse homem está aqui, irmãos. É o mesmo homem que há 38 anos aquele homem esperava para ser curado. Esse homem está aqui, irmãos. Jesus Cristo de Nazaré. Que nasceu de uma virgem, Maria. Viveu aqui todas as nossas dores, todas as nossas aflições. E levou sobre si as nossas dores e enfermidades sobre aquela cruz. Então você que está aqui nessa noite, o Espírito Santo de Deus está no seu coração agora, consertando e trabalhando, e endireitando e trazendo cura à sua vida. Ele é um Deus que cura, Ele é um Deus que realiza milagres, Ele é o valente na batalha. E para finalizar, irmãos, no final do texto, e no meio ali do texto, Davi vai falar assim: quem é esse circunciso que ousa lutar contra o Senhor? E aí que a gente entende, irmãos, que a guerra não era do povo de Israel, a guerra era contra o Senhor. Então tudo que você passa, a guerra não é sua, é contra o Senhor. Imagina que quando você está achando que está tudo dando errado, você fala, e você acha que é a respeito de você. Pobre de nós acharmos que alguma coisa acontece, é por Ele, porque dEle, para Ele são todas as coisas. Tudo que acontece na sua vida, as suas lutas não são suas lutas, é do Senhor. Deixe o Senhor lutar as suas guerras. Deixe Ele lutar as suas batalhas. Confie no Senhor, descanse nele. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o coração de vocês agora em Cristo Jesus. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus,
Espírito Santo, passe em nosso meio, Senhor. Gostaria que você agora no seu pensamento, sentado mesmo, coloque aquilo que você acha que é impossível, aquela luta que você está passando agora, nesse momento. Coloque agora. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, sim ou não, em nome de um homem, Senhor, comum. Nós estamos aqui, Senhor, em nome do homem Jesus Cristo, aquele que levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Eu quero te entregar a vida agora, Senhor, de cada homem, de cada mulher que está aqui nesse lugar, Senhor. E quero declarar para cada um de vocês: vocês não são obras do acaso. O Espírito Santo, o Senhor Deus, antes da fundação do mundo, Ele já escreveu uma história a respeito de você. E Ele está te curando agora em nome de Jesus. Enfermidade, sai agora em nome de Jesus. Depressão, sai agora em nome de Jesus. Qualquer obra de feitiçaria que alguém fez para alguma vida aqui nessa noite, o Senhor está quebrando agora em nome de Jesus. O Deus Todo-Poderoso está nesse lugar. E é Ele que luta as nossas batalhas. É Ele que luta as suas guerras. Então confie no Senhor. E eu gostaria que você abrisse sua boca e começasse a glorificar o Senhor. Porque enquanto você glorifica o Senhor, enquanto você exalta o nome dEle, Ele começa a lutar as suas batalhas. Entrega o seu caminho ao Senhor, confie nele, o mais Ele fará. Fique de pé, igreja, agora nesse momento, e levante suas mãos em adoração e comece a adorar o Senhor. Comece a adorar o Senhor agora. Enche os céus com adoração, porque Ele está aqui nesse lugar. Esse homem Jesus está aqui. Oh! Glorifique o nome dEle. Exaltado, Senhor, exaltado, exaltado. Exalte o nome dEle, igreja. Comece a fazer uma oração de clamor ao Senhor. Comece a glorificar o nome do Senhor. Enche os céus com a glória de Deus. 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 Ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, declare isso. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja, vamos. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Uia! Ele voltará para governar. Esse homem Jesus